Você sabia que quando a nuvem de glória de Deus está pairada sobre um ambiente ou sobre um lugar em qual o ministro irá ministrar, ele não precisa fazer muito esforço para que as pessoas venham sentir a presença de Deus? Porque quando a nuvem de glória ela está sobre um lugar, pessoas são tocadas de uma forma sobrenatural. Demônios começam a serem expostos para a luz, porque demônios não suportam a glória de Deus. Milagres começam a acontecer, paralíticos começam a levantar da cadeira de rodas sem que ninguém precisa pôr a mão, enfermos são curados de uma forma instantânea, sinais, prodígios, maravilhas acontecem. Então aí está uma das coisas que eu quero falar neste vídeo. Quando a nuvem de glória se manifesta, ela se manifesta de várias formas. Primeiro, é quando você tem tanta fome, tanta sede da presença. Segundo, também depende do ministro. Quanto mais o ministro for íntimo de Jesus, íntimo da presença do Senhor, onde aquele ministro pôr os pés, a nuvem de glória, ela manifesta automaticamente, ela acompanha, porque aquele ministro, ele tem a chave para acessar a nuvem, e também depende da fome das pessoas. Então, uma das coisas também que eu quero comentar neste vídeo e trazer é que quando a nuvem de glória ela está pairada sobre o lugar, sinais podem acontecer, maravilhas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. Pedras preciosas começam a aparecer por conta das maravilhas e dos prodígios. Pode começar a aparecer também pó de ouro, pó de prata. Pode também manifestar sobre as suas mãos, sobre os seus cabelos, sobre os seus rostos, sobre as suas roupas. Então, começa a ter esses tipos de manifestação. Muitas pessoas elas não entendem e também não compreendem o sinal ali do pó de ouro. Muitas pessoas riem e dizem que é balela, que é heresia. É heresia porque você nunca pôde contemplar de perto o que é estar debaixo dessa presença e debaixo dessa nuvem. Muitos acham que a presença de Deus é só ir no culto, se arrepiar, isso e aquilo. Não, não, não. Não. Queridos, existe muito mais mistérios que tem pessoas que não estão preparados para essa conversa e não estão preparados para saber. Mas sim, se já aconteceu com você de aparecer pedras preciosas, se já aconteceu com você de manifestar pó de ouro sobre as suas mãos, então, se já aconteceu das suas mãos ficarem cheias de pó de ouro e você não saber o porquê, é porque você acessou a nuvem de glória. Se as suas mãos ficaram cheias de pó de ouro depois em que você terminou de orar, é porque você acessou o Santo do Santo. Muitos não entendem, não compreendem essa manifestação. E essa manifestação é uma das manifestações dos dons, né? Do dom ali de maravilhas. E como eu falei no início do vídeo, quando a nuvem de glória de Deus, da glória, ela está sobre o ambiente, sinais começam a acontecer de uma forma sobrenatural. Sabe quando você tem que se esforçar muito para sentir a presença de Deus? Você ora, mas não sente nada. E você tem que acabar fazendo ali um esforço maior do que o normal, maior do que a média. Ali é um pouco mais difícil de acessar. Mas quando você está orando debaixo da nuvem, as manifestações, os sinais se manifestam de uma forma muito mais intensa. Eu vejo que tem pessoas que, quando manifestam, né, esse sinal, muitos não entendem o que significa e muitos não entendem o porquê. Muitos acham, nossa, minha mão tá brilhando, minha mão isso, ai, encontrei uma pedra aqui. Qual é o significado, queridos? Não tem um significado específico em si, mas tem o porquê disso acontecer. Por exemplo, as pedras preciosas, elas se materializam. Amém? Quando a glória de Deus está muito intensa sobre o lugar, muito intensa sobre o ambiente, começa a surgir as pedras preciosas. E aí então começam a materializar. Elas se materializam de uma forma muito forte. E isso é normal, é por causa da presença dos anjos e da presença muito forte de Jesus sobre aquele lugar.
Então, se você já contemplou essa experiência, né, de ter suas mãos cheias de pó de ouro, o seu cabelo pode acontecer também, dependendo do nível em que estiver a nuvem, né? Quando eu digo dependendo do nível, é quando estiver num nível avassalador, em que você não consegue nem permanecer em pé, de tão forte que a presença de Deus está. Então você vai ver muitas pedras se materializar. Você vai ver praticamente o mundo espiritual se materializar diante dos teus olhos. Então, se você nunca vivenciou, nunca teve esse tipo de experiência e deseja de todo o seu coração ter, o conselho que eu te dou é busque. Mas busque a presença de Deus. Porque quanto mais você se aprofundar, quanto mais intimidade você ter com o Todo-Poderoso, mais você vai ver esses sinais acontecerem diante dos teus olhos. Amém? Deus abençoe você. Não esqueça de deixar sua curtida, de compartilhar este vídeo com aqueles que você sabe que têm fome e desejam viver o sobrenatural da parte de Deus. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Amém? Deus